Concursos que vão fazer o concurso da PM Bahia 2019. Eu sou o professor Giovanni Dias, professor de Direito Penal Militar, Direito Penal, legislação específica e demais leis aí, estatutos policiais e etc. Então, a gente vai tratar aqui agora da prova anterior da PM Bahia, prova 2017, para ver como é que a banca IBFC trata essa questão aí na prática. Então vamos ver como é que ela cobra, se ela cobra de forma mais bem trabalhada, de uma forma mais doutrinária, de uma forma mais letra de lei. Vamos ver tudo isso agora. Então, se você não me segue, vai lá no Instagram, Giovanni Dias Carvalho, tá certo? Qualquer dúvida, quiser pegar esse material, esse slide também, me pede lá que eu te envio, beleza? Então vamos para a primeira questão aí da prova 2017. Bem, questão 55. Assinala a alternativa correta, considerando os preceitos normativos e doutrinários básicos sobre a aplicação da lei penal no tempo. Letra A. Uma conduta só pode ser considerada crime se houver preceito legal anterior que assim a defina. Bem, aqui é simples. Essa questão, ela está falando, pessoal, basicamente do artigo 1º do Código Penal, tá certo? Que trata da anterioridade de lei penal e também trata da reserva legal. Só que aqui a gente vai falar de forma predominante da anterioridade de lei penal, tá certo? Por quê? Porque uma conduta só pode ser considerada crime, ou seja, eu só posso punir determinada conduta se houver previsão legal anterior a essa conduta, ok? Então a alternativa A está perfeitamente correta. É isso que descreve o artigo 1º do Código Penal. Perfeito. Então, se hoje, dia 28 de outubro de 2019, eu cometi uma conduta e foi criada amanhã, dia 29, né? Então, a partir de amanhã começou a valer, digamos assim, né? Pega esse exemplo. A partir de amanhã começou a valer que essa conduta que eu pratiquei hoje, a partir de amanhã, ela é considerada crime, eu não posso ser punido. Por quê? Porque só considera-se um ato ilegal, um ato criminal, se ele for praticado na vigência da lei que considera esse ato como um crime. Tá certo? Então, artigo 1º aí do Código Penal, de forma perfeita aí para você. Letra B. Uma conduta é considerada crime se for criada norma nesse sentido antes do julgamento, ainda que ao tempo da prática não existisse a citada lei. Bem, aqui a gente vai, pessoal, lá para a parte que fala de tempo do crime, né, de forma estrita. O tempo do crime ele é considerado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É assim que descreve a lei na nossa parte geral do Código. Então não é, pessoal, antes do julgamento. E se fosse assim, seria muito injusto. Imagina que eu cometesse uma ação hoje, dia 28 de outubro de 2019, cometi a ação hoje, e daqui para o meu julgamento, imagina que esse julgamento aí demore 5, 10 anos para acontecer. Se surgisse uma lei, por exemplo, agravando essa situação, ou então uma lei tornando esse fato um fato típico, imagine que ele não fosse, eu seria responsabilizado. Então, nada a ver isso aí, tá certo? Não existe essa previsão aí não. Letra C. Uma conduta é considerada crime se for criada norma nesse sentido antes da prisão, ainda que ao tempo da prática não existisse a citada lei. Não é antes do julgamento, não é antes da prisão. Pessoal, só se for criada a lei antes da prática do fato, ou seja, antes da conduta. Beleza? Letra D. Uma conduta é considerada crime se for criada norma nesse sentido a qualquer tempo. Não, a qualquer tempo não. Criada norma anterior à conduta. Então só posso punir as condutas posteriores à norma, tá certo? Não posso punir uma conduta que aconteceu antes da norma. Por quê? Porque eu estou ferindo aí o princípio da anterioridade de lei penal, que comporta tanto a retroatividade quanto a ultratividade de lei penal, tá certo? Que não são regra no direito penal.
A regra no direito penal é que a lei penal não retroage. Bora lá. Alternativa é: uma conduta é considerada crime se for criada norma nesse sentido, mesmo após a declaração judicial de inexistência do tipo penal. Não. Pessoal, aqui a gente cita, por exemplo, o que a gente chama de abolitio criminis, né? Uma norma, quando ela deixa de existir, ela deixa de ser considerada crime, ela não pode mais ser penalizada. Ou seja, de fato, ela não é mais considerada crime. Então, a mesma norma que cria o tipo penal, por exemplo, né, em situações, ela também pode revogar esse tipo penal. É o que aconteceu, por exemplo, com o crime de adultério, que deixou de fazer parte aí da nossa parte geral do Código Penal. Beleza? Então a alternativa perfeita é a alternativa letra A. Vamos para a próxima. Questão 56. Assinar a alternativa incorreta, considerando os preceitos normativos e doutrinários básicos sobre o crime de homicídio. Beleza? Então, artigo 121 do Código Penal, crime de homicídio. Vamos lá. Letra A. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções ao crime cometido no território nacional. Beleza. Perfeito. Perfeito. Lei brasileira, crime cometido no território nacional, a gente tem o princípio aí da territorialidade de lei penal, artigo 5º da parte geral do Código. Letra B. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Bem, simples. Isso aqui, pessoal, é lugar do crime. Lembra sempre desse mnemônico. Tempo do crime, ação, atividade, ação ou omissão, certo? Tempo do crime, teoria da atividade. Independente que o resultado aconteça, a qualquer momento que o resultado aconteça, né, mas ali não vai ser mais o tempo do crime. Porém, o lugar do crime é tanto no momento da ação e da omissão, quanto no momento do resultado. Então lembra, teoria do tempo, atividade. Teoria do lugar do crime, ubiquidade. Então lembra da luta, né? Luta, L, lugar, ubiquidade. T, tempo, A, atividade, luta. Então questão perfeita aí. E descreve o lugar do crime. Artigo 6º do Código Penal. Letra C. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de tratados ao crime cometido no território nacional. Bem, tá certo também, ele só pegou, porque é tratados e convenções, aí ele pegou convenções, botou letra A, tratados, letra C, mas está perfeitamente correto também, certo? Letra D, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de regra de direito internacional, também está dentro, está incluso, mesmo pacote, né? Ao crime cometido no território nacional, certo? Pessoal, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Esse é o texto de lei da nossa parte geral do Código Penal. Beleza? Ou só sobrou a letra E, né? Ele quer a alternativa errada. Então vamos ver o que a letra E diz. Aplica-se a lei brasileira. Desculpa, eu tô com a garganta seca aqui, o tempo seco, né? Nosso BRO Bro aqui do Nordeste. Aplica-se a lei brasileira, afastando-se convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, pessoal, aqui está totalmente errado porque ele afasta as convenções, tratados e regras. Então, essa questão aqui não é uma questão considerada difícil, não é uma questão fácil, certo? Para você que vem se preparando aí há um bom tempo, para você que tem um conhecimento básico sobre o Código Penal, dava para você acertar ela tranquilamente. Beleza? Próxima questão, 57. Assinala a alternativa correta, considerando os preceitos normativos e doutrinários básicos sobre a consumação e tentativa do crime. Então, pessoal, aqui a gente vai entrar na parte do iter criminis, que significa fases do crime.
Então, para você chegar à consumação ou até ao exaurimento do crime, a depender do tipo penal, você percorre por fases, certo? A primeira fase, ela trata-se da cogitação, que é uma fase que é a fase do pensamento, que é a fase do planejamento interno. Cuidado, que não são os atos preparatórios. É a fase do pensar, eu vou cometer aquele crime, eu vou fazer isso. Isso é cogitar. Cogitação, todos nós, com certeza, aí, todo ser humano já cogitou algum crime. Com certeza, pelo menos no momento de raiva. Bem, a segunda fase aí, ela trata dos atos preparatórios. Então é quando parte já para o mundo físico, né? Sai do mero pensamento. Por exemplo, eu adquiro uma arma de fogo, eu adquiro uma faca para matar alguém. Então, cogitação e atos preparatórios, normalmente, eles não são puníveis. A única exceção é para o ato preparatório, que é considerado crime autônomo. Por exemplo, quero matar alguém. Meu ato preparatório, eu adquiro uma arma de fogo ilegalmente. Então, no ato preparatório do crime de homicídio, veja que eu já cometi o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, dependendo da situação. Certo? Então, lembrando, cogitação, atos preparatórios, depois vem a esfera da execução. Pessoal, na esfera da execução é que eu posso ter a consumação ou a tentativa. Então, após a execução, eu tenho a consumação. Se eu não consigo obter êxito na minha ação, na minha execução, eu posso ter uma tentativa. Então, vai depender aí se eu consigo ou não obter o que eu quero. Vamos lá. O que é que a questão pergunta? Ela fala que vai perguntar algo sobre consumação ou tentativa. Vamos lá. Letra A. O crime é consumado quando lhe faltar apenas um dos elementos de sua definição legal. Negativo. O crime só se consuma quando há a cogitação, atos preparatórios, execução e consumação. Então, todos os elementos de sua definição legal. É isso que consta na parte geral do Código. Letra B. O crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Perfeitamente. Então, se o crime não se consuma por uma circunstância alheia à minha vontade, então eu queria matar, mas eu sou ruim de mira, sou ruim de tiro. Mirei na cabeça, acertei no dedo. Tentativa de homicídio, certo? Tentei matar, não consegui. Então, eu entrei na esfera de execução, só que não consegui consumar o crime. Então, foi crime tentado. Beleza. Perfeita aí, alternativa B, a nossa alternativa correta. Beleza? Letra C. O crime é consumado quando lhe faltar menos da metade dos elementos de sua definição legal. Não, nada a ver. Para se consumar o crime, tem que ter todos os elementos da sua definição legal, tá certo? Aqueles 4 aí que eu já falei aqui 10 vezes para vocês. Letra D. O crime é tentado quando, antes de iniciar a execução, não há prosseguimento por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não, negativo. O crime só pode ser tentado quando eu inicio a execução. Porque eu iniciei a execução, eu tentei matar, tá certo? Por exemplo, no crime de homicídio, eu tentei matar e eu não consegui por circunstâncias alheias. Ou eu fui ruim de tiro, ou eu fui ruim de mira, ou então passou a viatura da polícia no momento e impediu que eu prosseguisse na execução, tá certo? Então, isso, pessoal, é a tentativa. Letra E. O crime é consumado quando, iniciada ou não a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Iniciada ou não, tá errado, né? Quando iniciada a execução, eu consigo obter a consumação, tá certo? Então, o crime é consumado quando se reúne todos os elementos de sua definição legal. Beleza, pessoal? Então, essa foi nossa aula 01 das questões de direito penal, certo? Aperta aí para assistir a próxima aula, a aula 02 aí, onde a gente vai dar continuidade às nossas questões. Um grande abraço e até mais.